Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Esse vídeo é continuação da resolução da prova de matemática aplicada pela Banca Vunesp no município de Ribeirão Preto para o cargo de agente comunitário de saúde. Esse é o vídeo do meio, então tem um vídeo anterior e um vídeo com as questões posteriores. É uma questão 18. Uma fotografia de formato retangular tem 16 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Uma outra fotografia também retangular tem 30 centímetros de largura e conserva a mesma razão entre o comprimento e a largura da primeira. Desse modo, o comprimento da segunda deve ser, vou chamar de x. Às vezes as pessoas leem a questão e me perguntam assim, como que eu sei que essa questão é de equação? Como que eu sei que essa equação, esse problema tem que usar MDC e tal? Nesse caso é fácil, ó, tá aqui, razão. Qual é o conceito, qual é o conteúdo aplicado aqui? Razão, né? E o que quer dizer a razão, né? Já viu uma foto distorcida? Que, em outras palavras, o enunciado está dizendo que a foto não vai ser distorcida, porque ele mantém a razão entre a largura, entre o comprimento e a largura. Qual é a razão entre o comprimento e a largura da primeira foto? A primeira foto tem 16 de comprimento e 20 de largura. Então, a razão é 16 para 20. E segundo o enunciado, na segunda fotografia, essa razão foi mantida. Como que essa razão foi mantida? É 30, x. É x para 30. Veja que quando a gente coloca nessa forma, usando uma igualdade, o que é uma igualdade? A gente tem que manter a ordem, tá? Então, a razão entre o comprimento e a largura. Então, eu escrevi comprimento e depois largura. Comprimento e depois largura. Agora, você sabe achar o x. Você pode multiplicar. E vai ficar 20x igual a 16 vezes 30. Divide tudo por 20 que você acha o valor do x. Resposta, portanto, letra C. Vamos para a questão 19. Na malha quadriculada, a seguir, está desenhado um pentágono. Os quadrados que compõem essa malha são congruentes, ou seja, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Considerando os quadrados de malha como unidades de área, é correto afirmar que a área do pentágono é igual a... Em outras palavras, o enunciado quer saber quantos quadradinhos tem dentro dessa figura. Que tem 1, 2, 3, 4, você pode contar. O problema vai ser aqui. Opa, deixa eu trocar a caneta. Aqui, ó. Como você sabe se aquilo ali é meio quadradinho, um quadradinho inteiro? Esse é o problema. Mas a ideia da questão é essa. Quantos quadradinhos existem nesse pentágono? O que eu vou fazer? Eu vou dividir em figuras conhecidas. Então, eu vou dividir essa figura aqui. Eu tenho aqui um triângulo que eu sei calcular a área. Vou dividir aqui. Eu tenho um retângulo que eu sei calcular a área. E um novo triângulo que eu sei calcular a área. Então, eu tenho figuras 1, 2 e 3. Área 1, triângulo. Como calcular a área de um triângulo? Base vezes altura e divide por 2. Quanto mede a base desse triângulo aqui? Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 5. A altura aqui. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 5. Então, é 5 vezes 5 sobre 2. 25 divididos por 2, 12,5. E daí é unidades de medida de área. Assim, se ele tivesse falado que era centímetros, seria centímetros quadrados. Como ele não falou, é unidade de área. Não tenho como dizer diferente, tá? Vamos para a área 2. A área 2 é um retângulo. Área de retângulo, base vezes altura.
Então, vamos lá. A altura eu já sei que é 5. E essa base aqui? 7. Então, é 7 vezes 5, 35 unidades de medida de área. Por fim, área 3. A área 3 é um triângulo e eu vou dizer que esse triângulo ele não está apoiado como o primeiro. Você vai entender, quer ver? Veja que o primeiro, ele está apoiado aqui nessa horizontal, digamos assim, ó. Tá aqui, ó, a base. E esse segundo, o triângulo, não tem, ele está inclinado aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar esse triângulo virado. Então, você pode girar esse triângulo. Se você girar esse triângulo mentalmente, para cá, ele vai ficar um triângulozinho assim. Quanto mede a base dele, então? A base está aqui. A base é esse aqui, ó, né? Porque eu girei o triângulo. E essa base, a gente já sabe que mede 5. Base vezes altura sobre 2. A base eu já sei que é 5. E a altura? A altura dele nós vamos medir aqui. Ó. A altura sempre forma 90 graus. Ela não pode ser medida inclinada, digamos assim, tá? Sempre 90 graus. Então, 1, 2, 3, 4. A altura é 4. Divido por 2. Portanto, 10. Essa é a área da figura. É só juntar tudo isso aqui. Se eu juntar tudo isso, eu tenho a área do pentágono. Vai ser 35 mais 10, vai dar 45, com mais 12, 57,5. Vamos para a questão 20. A tabela mostra a quantidade de cada tipo de salgado que Dona Ana faz para vender. Esfirro 84, quibe 126, coxinha 210. Dona Ana vai embalar todos esses salgados em caixas, de modo que cada um contém apenas um tipo de salgado. Além disso, ela pretende que todas as caixas tenham quantidades iguais de salgados e que cada caixa tenha o maior número possível de salgados. Assim, o número total de caixas que Ana utilizará é... Bom, ela tem uma caixa só com esfirra, uma caixa só com quibe e uma caixa só com coxinha. Mas a quantidade de caixas que ela vai usar é indiferente. Mas o fato é que, se ela colocar 5 coxinhas em cada caixa, ela também vai colocar 5 quibes e 5 esfirras. Então, todas as caixas vão ter a mesma quantidade de salgados. Aqui, ó. Todas as caixas têm quantidades iguais de salgados. E tem que ser a maior quantidade possível de salgados. Como que ela pode organizar 84 salgados? Que é a menor quantidade que tem ali. Ela pode fazer uma caixa com 84 salgados. É uma possibilidade. Mas ela também poderia fazer 2 caixas com 42 salgados cada. É outra possibilidade. Mas 4 caixas com 21 salgadinhos cada. É outra possibilidade. E assim ela consegue organizar os 84. Mas o problema é que não é só organizar 84, né? Ela tem que organizar os 126 também. E pode ser feito do mesmo jeito. Porque aqui eu posso continuar, tá? Então, eu teria uma caixa com 126, 2 caixas com 63 e assim por diante. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar a mesma quantidade, e tem mais uma listinha que é o 210, né? A mesma quantidade nos 3. Esse é o caminho. Mas aí você vai dizer, mas eu vou ficar fazendo isso na prova por quanto tempo? Quando os números são pequenos, eu digo, faça isso, é uma boa maneira de você resolver. E às vezes a gente resolve até rápido fazendo assim. Mas nesse caso, os números não ajudam. Então, eu vou te dar uma outra dica aqui, ó. Maior número possível. Se estamos falando de maior número possível, nós estamos falando de MDC, máximo divisor comum. Eu vou dividir o 84 em caixas, vou dividir o 126 e vou dividir o 210.
E eu quero o maior número, máximo, e que repita entre eles, comum. Máximo divisor comum, ok? Como que a gente faz isso, então? Nós vamos pegar as quantidades, o 84, o 126 e o 210 e vamos decompor em fatores primos. A gente vai usar essencialmente o 2, o 3, o 5 e o 7. Às vezes o 11. Mas é difícil, tá? Normalmente só 2, 3, 5 já resolve a coisa. Vamos dividir por 2. 84 por 2, 42. 126 dá para dividir por 2, 63. E o 210 também dá para dividir por 2, 105. Eu vou marcar esse 2 aqui, porque eu dividi todo mundo por 2. Agora eu vou dividir de novo, tá? Como 42 é par, dá para ser por 2. Vai dar 21. 63 não dá, eu vou repetir. E o 105 não dá, eu vou repetir. Agora dá para dividir por 3. 21 por 3. 63 por 3. E 105 por 3. Mais os 105 divididos por 3 dá 35. Ok, feito. Como eu dividi os 3, eu vou marcar esse 3 também. Agora, dá para dividir por 3, que tem um 21 ali no meio, né? Então, eu vou repetir o 7. O 21 por 3 vai dar 7. E o 35 por 3 não vai dar. Tá lá. Agora, eu vou dividir, então, por 5, porque tem o 35. Então, 7, 7. 35 por 5, 7. Divido por 7, vai dar 1, 1 e 1. Mas todo mundo divide por 7. Vou marcar também. Agora, para descobrir qual é o máximo divisor comum, eu vou multiplicar esses números que eu marquei. 42. E o que significa o 42? 42 é a quantidade de salgadinhos de cada caixa. Então, nós temos 42 salgadinhos em cada caixa. Então, vamos lá. Vamos pensar na esfirra? São 2 caixas com 42 cada. E o quibe? Como que eu faço com caixas de 42 unidades? São 3. Então, 3 caixas de 42. E para coxinha, vai dar 5 caixas com 42 cada. Veja, esse 42 significa que cada caixa vai ter 42. Como que eu faço para organizar 84? Usa 2 caixas. Como que eu faço para organizar o 126? 3 caixas de 42. E o 210? 5 caixas de 42. Olha a pergunta denunciada. O número total de caixas que ela vai utilizar. Portanto, 5, 3 e 2, 10 caixas. É isso, então. Nesse vídeo eu vou parar por aqui. Se por um acaso você ficou com dúvida na questão 19, que é uma questão diária, dá uma olhada na playlist Lembretes. Lá tem questões específicas diárias onde eu detalho como calcular a área de cada figura, tá? E dúvidas da questão 20, também tem lá. Tem vários vídeos de MDC e MMC. E esse é um conteúdo que sempre cai na prova, tá? Se te ajudei de alguma forma, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Me ajuda a crescer. Se você quer uma ajuda mais estruturada, um material legal para estudar, dá uma olhada nos meus cursos. Tá lá na descrição do canal. Por enquanto, então, bons estudos.